A resposta da IA mais perigosa não é a errada, é a bonita. Parece madura, parece arquitetura, parece pensada, mas pode estar piorando o sistema justamente por parecer convincente demais. Aqui no IA com Substância, cada episódio dessa série é uma situação real de IA no desenvolvimento, analisada com critério técnico. Hoje, uma resposta da IA que parece bem organizada, mas piora o sistema. Para dar um pouco de contexto, vamos imaginar então um sistema de pagamentos com 3 fluxos. Primeiro, pagamento imediato, pagamento instantâneo, o agendado, o reembolso ou o estorno, né? Cada um desses tipos de pagamento tem um fluxo e uma validação própria dentro desse fluxo. Então vamos aqui pegar como exemplo o pagamento imediato. A gente precisa validar se o cliente está ativo. Essa validação também ela fica dentro do pagamento agendado. E isso acaba trazendo repetição de código para cada um desses fluxos. Aí foi solicitada a IA para que ela refatorasse o código justamente para eliminar essa duplicação. E aí a gente vai ver o que a IA fez nesse sentido. Antes então da gente ir para o problema em si, é importante a gente avaliar que a intenção da proposta feita pela IA foi uma centralização de todas essas validações aqui numa classe, tá? E essa centralização ela acontece, não é à toa, né? Tem uma certa lógica no que a IA fez aqui, ela propôs, porque parece fazer sentido você tentar centralizar isso numa única classe, tá? Mas a gente vai ver aqui também porque isso é um problema. Então, antes disso, a preocupação em tirar essa duplicidade, ela é legítima, ela ajuda a organizar, isso é correto, né? Facilita muito os testes e a intenção está certa, mas a direção é que talvez, do ponto de vista de arquitetura, aqui para sistemas críticos, esteja errado. Se a gente olhar aqui para essa classe, né, a Transaction Validation Service, o que é que a IA propôs aqui? Né? Um método único de validação e por tipo da transação, ele vai fazer uma validação específica para aquele tipo. Qual é o problema disso daqui? Né? Aqui a gente tem o estorno e para o estorno ele precisa validar se há uma transação original. Já se é uma transação do tipo agendada, ele precisa verificar a data de agendamento, se ela é maior do que a data atual, né? E ela vai verificar também se tem um limite. E para quando é pagamento instantâneo, ele valida só se tem um limite. Então a gente pode observar aqui que esse objeto ele acaba sendo genérico demais, né? Porque uma hora ele está tratando o tipo de transação estorno, outra hora ele está tratando o tipo de transação agendado, ele precisa colocar aqui uma propriedade específica para isso. E isso daqui ele acaba sendo difícil porque contextos diferentes acaba tendo um objeto genérico demais para isso, né? Então você precisa olhar sempre para o tipo aqui. E aí, se tem um tipo novo de transação que surge, você vai ter que vir aqui e colocar outros ifs e fazer manutenção desse negócio. Aqui a gente está com a classe relativamente simples só para demonstração, mas aqui poderia existir muitas outras validações com mais tipos, regras diferentes, regras por país, por exemplo. Então isso acaba aqui criando um problema de arquitetura, onde tem muitos contextos diferentes para a mesma classe. E isso, de fato, é um problema quando você está falando de sistemas críticos. Bom, o que a gente pode perceber aqui pelo código, né, assim, que reduzir duplicação de código pode aumentar muito o acoplamento de decisão com todos esses ifs que estão aqui, né? E porque assim, nem todo lugar único é o lugar certo para se colocar o código e fazer com que muitos contextos diferentes estejam na mesma classe. Isso daqui é mais ou menos como se a gente imaginasse um restaurante onde ele tem 3 pratos diferentes e todos os 3 pratos levam alho na receita. E a gente poderia separar um lugar onde o alho é preparado, porque ali o alho acaba sendo só alho, então não teria problema, é o mesmo ingrediente. Mas a gente fazer com que o mesmo chefe, num restaurante grande, fique produzindo todos os pratos diferentes, você vai acabar misturando o contexto ali, porque uma hora você está decidindo temperos diferentes, o ponto da carne, acompanhamento, montagem, uma série de outras coisas
na mesma cozinha. O tempero da carne é diferente do tempero de peixe, mas centralizar o alho ele faz sentido, porque é uma coisa comum. Então, mas centralizar o prato, você acaba misturando esses contextos, né? Cliente ativo, por exemplo, ele é uma coisa que você vai ter em diversos locais aqui desse código. Você tem que validar se o cliente está ativo nos diversos tipos diferentes de transação. Então é importante que você consiga ter uma classe separada para isso, né? Já a validação de pagamento, de agendamento e reembolso são coisas específicas, e aí você não deveria misturar, tá na mesma classe, ter classes separadas para isso. Esses tipos juntos, né, tipos diferentes juntos, imediato, agendado e estorno, uma mudança no lugar pode afetar os outros tipos de pagamento. E aí, eventualmente, um bug em reembolso pode afetar o tipo de pagamento agendado. E isso vai trazer consequências por efeitos colaterais que você nem acaba nem imaginando, né? E hoje aqui a gente está com 3 validações, o que é bem simples, mas amanhã pode ter 10, depois 20, 30. Quando surge um novo produto, você vai ter que colocar mais um if aqui, e esse negócio vira uma maçaroca de código, e depois o time fica com medo de mexer, difícil até para poder ficar mexendo. Mas a IA pode mexer, não sei o que, mas depois, se for no sistema crítico, você acaba tendo que revisar isso manualmente, né? Ou deveria fazer isso. Então assim, o código ele acaba aparecendo mais organizado por estar no mesmo lugar, né, aqui na mesma classe, mas fica muito mais frágil de eventualmente acontecer um problema nesse código. Tá, então como é que eu organizaria aqui esse código, né? Primeiro ponto que a gente precisa colocar é que cada regra dessa ela precisa ter uma classe própria, e cada política de fluxo fica sendo só um orquestrador. E aí isso compõe as regras que esse orquestrador precisa, né? Então vamos aqui entrando em detalhe. A primeira classe é a Custom State Policy, ela aparece nos 3 fluxos, tem a mesma lógica para as 3, né? É garantir aqui que o cliente esteja ativo. Aqui, no caso do nosso exemplo, é como se fosse o alho, então ela compartilha com todos os pratos. Aqui só um ponto, a gente está utilizando o throw new exception aqui, mas no geral, como isso daqui não é erro inesperado, a gente acaba utilizando um result aqui, não um throw new exception, porque isso daqui pode carregar o seu servidor se for muitas transações, tal, aquela coisa toda que a gente já falou em outros vídeos. Então aqui a gente acaba utilizando um outro formato, mas para simplificar a gente colocou assim, tá? Depois a gente tem a classe de Limit Policy, nela é um pedaço comum também aqui para checar o limite diário, tanto no pagamento imediato quanto o agendado, no reembolso não precisa, porque é dinheiro voltando. Aí depois a gente tem a Schedule Policy, que é aqui a gente tem a de agendamento. Nela a gente basicamente vai verificar aqui a data, né, do agendamento, para saber se ela a data precisa ser maior, né, do que a data atual, tá? E por último, a classe que a gente tem aqui é uma classe de validação para saber se tem uma transação original correspondente para fazer com que aquela transação aconteça ou estorno. E aí depois a gente tem aqui as classes de orquestrador para cada um. Então nós temos aqui o pagamento imediato. Nela ela vai olhar para Customer Status Policy, que precisa validar que o cliente está ativo, e também validar se o limite daquele cliente está dentro do esperado, o limite diário. Aqui no agendamento a gente vai olhar para 3 classes, né? Verificar se o status do cliente está ativo, o limite e a data, se é uma data futura, também para fazer o agendamento dessa transação. E por último, nós temos aqui o refund, que é o estorno. Nela, a gente vai ter só 2 validações, se o cliente está ativo e se tem uma transação original, né? Aqui a gente não precisa verificar a data futura, porque não é uma transação que está sendo agendada. Então, são essas as classes aqui. Cada classe dessa vai evoluir no seu ritmo, num lugar específico. Então, do ponto de vista de arquitetura, isso fica uma divisão muito mais organizada. E aí alguém pode perguntar, mas aqui, René, são 7 classes ao invés de 1, isso não é complicado à toa?
pergunta ela é justa, mas em sistema crítico a gente tem que entender que o código ele é modificado muitas vezes, o dev modifica, depois a IA modifica, aí de repente tem um dev revisando ou a IA revisando, e aí quando você tem o humano olhando para o negócio, revisando, aprovando, auditando, é importante que esse negócio tenha uma certa clareza, que fique mais fácil de se entender, porque senão fica muito difícil de você compreender o que de fato está acontecendo. Mais uma vez, quando está se tratando de sistema crítico, né? Sistemas mais simples, aí você não precisa fazer essa volta toda, tá? Há uma discussão depois que a gente pode ver de boas práticas, como é que fica isso, se seria realmente a IA não conseguiria olhar para isso tudo, mas sempre, quando a gente está falando de IA, pelo menos por enquanto, os modelos que a gente tem, o que acontece é que há uma necessidade de fazer uma validação humana ainda, porque código crítico ainda exige isso, tá? E aí, aqui, voltando para a pergunta inicial, né, eu aprovaria esse PR, mas a preocupação com duplicidade ela é legítima, é necessário que se olhe para isso, para poder não ficar código espalhado demais, quando você está olhando de fato para questões de duplicidade de código, tá? Ele volta como uma separação de políticas, e aí cada uma dessas regras aqui está no lugar separado, como deveria ser do ponto de vista de arquitetura. Então, quando a gente olha para essa análise, né, dessa refatoração aqui, a gente acaba observando algo maior, né? Assim, a proposta da refatoração, quando você está olhando para ela, você tem que entender que código organizado ele é diferente de código bem arquitetado. E, no geral, a IA ela reconhece padrão. Tem repetição, ela vai lá e acaba centralizando esse código, né? E a pergunta da engenharia ela tem que ser mais profunda do que isso. Algo precisa ser compartilhado ou tem que ser separado de fato? No geral, a IA ela olha muito mais para a forma, e a engenharia deveria olhar mais para a estrutura, afinal de contas, modificável é melhor do que genérico. E aí, para evitar essas armadilhas, você precisa fazer isso desde o começo, usando a IA para pensar e não para decidir por você. No próximo, como eu uso IA para pensar uma solução sem deixar a ferramenta decidir por mim. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve e acompanha a série. Aqui no IA com Substância, a gente fala de IA com menos hype e mais substância. Até o próximo.